fascista? Eu não, você que é fascista, seu fascista. Olha pra sua cara, seu fascista. Olha você pra sua cara, seu fascista. Você não entende nada de política. Entendo sim, você que é contra o que eu lhe respondo. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Paixão, sou professor de História. Como vocês já viram no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o fascismo. Mas o que é o fascismo realmente? O fascismo atualmente ele está vindo como se fosse uma vírgula. Então a cada palavra que uma pessoa solta, no local de uma vírgula, ela utiliza o fascismo, a palavra fascismo. Você é fascista, a TV é fascista, ou o governo é fascista, enfim. Primeiro, nós devemos entender o que é o fascismo para depois irmos além e podermos utilizar esse termo, para que a gente não passe um atestado de escasso de inteligência. Veja que termo tão bonito. Então veja pessoal, sem mais arrodeios, vamos realmente ao que é o fascismo. O fascismo, nós não temos ainda exatamente um conceito perfeitamente unificado dele. Mas temos algumas abordagens que nós podemos utilizar acerca desse conteúdo. Por exemplo, ele foi um movimento tanto político, quanto econômico, quanto social na Europa, que divagou principalmente após a Primeira Guerra Mundial. Certo? Tivemos ali a Revolução Francesa, um período após nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos aquelas grandes crises ocorridas tanto na Itália quanto na Alemanha e etc. Então, nós tivemos a propagação de um novo termo, que é o fascismo. E aí não pensem que ele vai surgir exatamente nessa crise entre a Alemanha, na crise na Itália, crise entre outros países que compõem a Europa. Não. Esse termo fascismo ele vai surgir lá na Roma Antiga. Pois é, veja, existe uma história que diz o seguinte, que na Roma Antiga existia a faixa, que é justamente o feixe. O que é isso, professor? É como se fosse um graveto. E era pregado para os soldados romanos que um graveto, ele se parte. Um simples graveto, ele pode se partir. E quem era o graveto na sociedade? Eram os próprios cidadãos e também soldados romanos. Então, o que é que tem de moral da história a partir disso? É de que se eu unir mais de um graveto, esses feixes, eu começar a reunir e ter um monte de graveto, para partir já fica um pouco mais difícil. Então essa ideia é justamente propagada na Roma Antiga, de que os cidadãos tinham que se unir. Era a propagação de um coletivismo, é a partir daí que vai surgir também esse termo. Quanto mais a sociedade se unir, quanto mais a sociedade se tornar coletiva, maior será a força e será melhor de derrubar qualquer que seja a ameaça contra nós. É uma ideia bonita? Maravilhosamente bonita. Entretanto, alguns políticos utilizam-la para que cheguem ao poder. O professor está fazendo uma crítica ao governo atual. Não. Se você for um estudante de história, você vai perceber que inúmeros governos utilizaram-se dessa máxima de unir-se ao povo. E não é o professor Eduardo que vai falar sobre isso, não. Quem vai falar sobre isso são eles próprios. Acompanhe aqui agora um vídeo do ditador Hitler e também do Benito Mussolini na Itália. Acompanhe e já já a gente volta. Die Befehle unseres Führers auszuführen und zu beweisen, dass wir die Alten geblieben sind. Unser Führer Adolf Hitler sich meine Kameraden, wir stehen fest zusammen für unser Deutschland. La crisi mondiale, che non è più soltanto economica, ma è ormai soprattutto spirituale e morale, non ci deve fermare in uno stato di aburio di inerzia. Tanto maggiori sono gli ostacoli e tanto più precisa e dritta. 30 deve essere la nostra volontà di superarli. 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 30 deve essere la nostra volontà di superarli.
amici neri di Napoli e della Campania, a chi i più alti doveri nell'Italia fascista. Perceberam a grande característica de se unir, de propagar a força de seu povo? Pode ser brasileiro, alemão, italiano, espanhol, mexicano, enfim. Quando você vê uma ideia de que nós temos que nos unir, nós temos que nos levantar, nós temos que ir à luta, univos e etc. Pense um pouco. Olhe direitinho essas características, porque você pode estar sendo encaminhado para um discurso fascista e depois você vai contra-argumentar dizendo que na verdade quem é contra essa ideia é que é fascista. Então cuidado para você não fazer isso. Preste atenção nas características. Você vai ver que mesmo em épocas diferentes, sem cometer anacronismo nenhum, você vai conseguir perceber que cada informação tem um elo, tem uma conexão, certo? Então veja, em resumo, uma das máximas do fascismo é essa: o indivíduo ele é fraco, ele é ruim para a sociedade, ele não contribui com a sociedade. Então qual é a lógica disso? Se ele é ruim, nós temos que ou excluí-lo ou fazer com que ele se alinhe a nós, para que vire o coletivo. Lembra dos gravetos? Então essa é uma das máximas do fascismo. Você nunca vai ver um fascista propagando uma ideia de liberdade do indivíduo, seja no aspecto capital ou não, tá bom? O apelo ao coletivismo, minha gente, ele é demais. E se vocês pedirem assim, professor, o senhor tem alguma ideia de algum discurso fascista que ocorreu aqui no Brasil? Sim. E talvez eu choque você, que não tem tanta propriedade da história, mas está tentando compreender e vai conseguir, quando eu citar Getúlio Vargas, o pai do industrialismo brasileiro. Em seu discurso, ele tinha um grande tom fascista. Observe que eu postei no 1º de maio, dia do trabalho, um vídeo no canal, vou deixar aqui como sugestão para você assistir, um vídeo sobre Getúlio Vargas, e assista o discurso dele. Ah, professor, então fascista nós temos que derrotar, nós temos que derrubar. Lembre-se que o fascismo ele não é unificado. Eu citei isso no início do meu vídeo. Há inúmeras essências de fascismo. Ah, então tem um fascismo bom, né, professor? Não. Todo fascismo é ruim, porque ele vai acabar com a liberdade do indivíduo, uma vez que ele vai propor um controle estatal indireto. Ou seja, o Estado é quem vai definir o que é bom e o que é ruim. E particularmente, eu não gosto que o Estado veja o que é bom ou é ruim para mim. Eu mesmo sei tomar minhas escolhas. A segunda máxima do fascismo é justamente esse controle indireto na economia, um forte poder estatal, certo? Que é óbvio, a partir do Estado. Lembre-se dessa conexão de palavras para que você não venha a se confundir. Então, qual é a ideia? O Estado controlando vai ser mais simples tomar de conta e se levantar contra qualquer revolta, tá? Então lembre-se que também no fascismo nós temos uma peça principal lá em cima no topo da pirâmide, que é o ditador. O ditador, ele vai ser justamente quem comanda e propaga o fascismo. E muitas vezes o fascismo ele é liberado de forma indireta na economia, para que um cidadão não perceba e acabe propagando. Por exemplo, vamos pensar que um governo ele ofereça empréstimos a algumas empresas para que sua nação possa se desenvolver. Ah, professor, mas ele é tão bonzinho, né? Não, porque ele vai fazer isso justamente só com aquelas empresas que o apoiam. Qualquer empresa que não o apoie não precisa fazer campanha nem levantar bandeira contra, não. É simplesmente pelo fato de não interessar. Suponhamos que você tenha uma empresa e você diz assim: ah, eu não tenho interesse em apoiar o governo do professor Eduardo, mas deixa pra lá, eu faço o meu e ele faz o dele. Ah, mas eu não quero isso. Se eu sou um fascista, eu tenho que excluir sua empresa. Aconteceu e saiu no Jornal Nacional, uma empresa acaba de pegar fogo, uma empresa acaba de ser bombardeada, em uma determinada empresa aconteceu um incêndio e ninguém sabe de onde saiu. Coincidência?
Talvez, às vezes acontecem, outras vezes não. Então, sempre que você for perceber na história um governo fascista, você vai perceber muitas coisas acontecendo para que nós podemos citar a coincidência, tá bom? Então, preste atenção nas características. Mais uma vez eu digo, veja como os termos eles vão se ligando. Então, o fascismo ele vai partir dessa premissa de que o ditador ele decide tudo, inclusive na economia, tá bom? Professor, eu vi recentemente que saiu no jornal que o grupo antifaz, que é o antifascismo, foi lá com os ideais, picharam a estátua de Winston Churchill e está correto e é isso. Meu filho, veja bem, eu vi essa matéria e eu fiquei abismado. Por quê, professor? Winston Churchill, ele foi um dos caras que propagou o conservadorismo com raízes liberais, que é justamente o oposto, já que o fascismo ele prega um controle estatal, com ideais capitalistas, que o fascismo ele não prega esse ideal capitalista em um viés libertário, o liberalismo econômico não existe, é o oposto. E aí o que acontece? Se o Winston Churchill ele era oposto ao fascismo, certo? Oposto a Mussolini, aquela ditadura de Mussolini, aquele regime de Mussolini, aqueles ideais, foi o cara que teve peito para bater de frente com a Alemanha nazista de Hitler, vão lá e picham. Qual é a lógica disso, professor? Se picharam, tiveram uma razão. Tem, não estudaram. A única razão é essa. Porque se você vai lá e picha uma estátua de um cara que era contra o fascismo e o chama de fascista e até mesmo de racista, você não tem noção nenhuma. E sabe o que acontece? Acontece que muitas vezes o jovem, ele é... Eu não vou citar a palavra doutrinado não, porque também virou modinha. Ele é induzido a compartilhar tais notícias. Ele é induzido a postar stories no Instagram, fazendo textinho dizendo: ah, eu sou antifascista, mas é óbvio, filho, que você é antifascista. Até porque você não iria em rede social postar que você é fascista. Até porque você não iria se tornar ninguém na vida se você dissesse que eu sou fascista. Então, para isso, jovem, meta a cara nos livros, estuda. Eu já disse isso nos meus vídeos anteriormente e eu voltarei a dizer. Não é ninguém que vai fazer tua cabeça e ter pensamento crítico, não. Não é professor Eduardo que vai dizer aquilo que é o correto, nem o que é errado, não. É você que vai estudar e ter um pensamento crítico. Ah, professor, mas o que o senhor está dizendo sobre o fascismo, meu professor falou o contrário. Ok, é isso que a história nos permite dizer. A história, ela permite inúmeras formas de se observar um determinado conceito. Agora, a história ela não permite defender o que não se é defensável. Então não pense que você vai conseguir defender o que é indefensável, como por exemplo um ato de rebelião que aconteceu pelo grupo Antifaz recentemente e está aí nas mídias, e que estão tentando encobrir, passando ideia de que eles são heróis contra os malvados fascistas. Então cuidado, pense, estude, e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês sobre o que é o fascismo, e a partir de agora, tenham cuidado quando for chamar alguém de fascista, tá bom? Ou se você for chamado por alguém de fascista, vai dizer: ah, você é um fascista. Faça um favor, se uma pessoa esbravejou contra você que você é fascista, responde não. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela nem sabe o que é o fascismo. Pega o vídeo do professor Eduardo e diz assim: ó, assiste lá, vai fazer um bem para tu, para não passar tanta vergonha, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, curtam, se inscrevam, compartilhem. E eu agradeço por você estar aqui assistindo o meu vídeo, porque isso é sinal que você é uma pessoa inteligente e disse assim: antes de eu chamar alguém de fascista, eu vou estudar e saber o que é o fascismo, tá certo? Forte abraço do professor Eduardo Paixão e até a próxima aula.